BATV. Oferecimento Ótica da Gente. Óculos em dobro. Compre um, leve segundo grátis. Olá, boa noite. 7h02. O BATV já está no ar. E o repórter Felipe Costa, ele já está aqui posicionado para antecipar um dos nossos destaques de hoje. Boa noite, Felipe. Oi, Sodak, boa noite. Vamos falar sobre o reforço no policiamento em torno do complexo de comunidades do Nordeste de Amaralina. Há, inclusive, a presença de veículos blindados da polícia. Isso tudo para evitar que mais ônibus sejam atacados durante os protestos por causa da operação policial que terminou com uma criança de 9 anos baleada ontem. Daqui a pouco a gente mostra como está a situação por aqui. Tá certo. Obrigado, Felipe. Até já. E agora veja comigo no telão outros destaques de hoje. Amigos e parentes se despedem do artista plástico César Romero. O sepultamento aconteceu hoje à tarde no cemitério do Campo Santo, em Salvador. Presidente Lula inaugura fábrica de carros elétricos na Bahia. Unidade em Camaçari deve gerar até 20 mil empregos. Turismo de negócios aquece a ocupação de hotéis na Baixa Estação. Congressos e feiras estão em alta e atraem visitantes para a capital baiana. E também tem arte e cultura hoje no BATV. Giana Matias, boa noite para você. Oi, Sodak, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. A gente fala aqui do segundo Festival Nacional do Artesanato, está acontecendo aqui na Arena Fonte Nova. Hoje tem show do Mestrinho e olha, eu vou te dizer, por onde a gente anda aqui, a gente se encanta com esse artesanato de qualidade que é produzido por nós brasileiros. Tem tanta coisa bonita aqui, Sodak, daqui a pouco eu mostro tudo aqui no BATV. Até já, Giana. Esses são alguns dos nossos destaques de hoje. Vamos juntos, o BATV já está no ar. E o BATV começa indo direto para a região do Vale das Pedrinhas, em Salvador, porque o repórter Felipe Costa ele tem informações atualizadas para a gente sobre o policiamento na região um dia após os protestos aí que assustaram toda a cidade. Os ônibus continuam sem entrar na região. Felipe Costa, boa noite mais uma vez para você. Como é que está o clima agora? Oi, Sodak, boa noite para quem chega aí no BATV. O policiamento bem reforçado aqui em torno do complexo de comunidades do Nordeste de Amaralina. Agora há pouco tinha um helicóptero fazendo voos rasantes e chama atenção também a presença desses veículos blindados da polícia. São dois, um aqui na Avenida Juraci Magalhães Júnior, no acesso ao Vale das Pedrinhas, e outro na orla, perto do quartel de Amaralina. Os ônibus, como você falou, os de Santa Cruz estão fazendo o final de linha no Parque da Cidade, do Vale das Pedrinhas estão fazendo o final de linha na Rua do Canal, e no Nordeste de Amaralina eles não entram no bairro, passam apenas pela Avenida Manuel Dias da Silva. Cerca de 2.600 alunos de 10 escolas municipais estão sem aulas por causa dessa situação. As escolas estaduais estão funcionando, mas a frequência é baixa. Ontem teve um ônibus incendiado perto do Parque da Cidade, ali por volta das 10 da noite, e pelo menos outros 3 coletivos foram interceptados por vândalos. 2 foram atravessados na pista da Juraci Magalhães Júnior por volta das 8 da noite. Os motoristas foram obrigados a entregar as chaves, os passageiros saíram correndo. Os ônibus também tiveram vidros quebrados e a polícia tenta identificar quem está por trás desses ataques que aconteceram ontem. Lembrando que essas manifestações estão acontecendo depois de uma operação policial que aconteceu por volta de 1h30 da tarde na Rua do Gás, no Vale das Pedrinhas. Uma criança de 9 anos acabou baleada, foram 2 tiros, essa criança continua internada, o menino, no Hospital Geral do Estado, passou por uma cirurgia. Ele estava indo para a escola ao lado do pai, quando a polícia disse que confrontou com cerca de 15 homens armados na Rua do Gás. E essa criança, infelizmente, acabou atingida. A 28ª Delegacia está investigando as circunstâncias desse confronto. Sodak. Obrigado, Felipe. Qualquer coisa, qualquer novidade é só chamar a gente. Vamos mudar de assunto agora para dizer que passou por uma audiência de custódia o casal preso em Maceió, suspeito de revender carros de luxo e não repassar o valor para os antigos donos. Marcelo dos Santos Gil e Alícia Rodrigues devem chegar essa madrugada a Salvador. Pelo menos 28 pessoas foram vítimas da dupla e o prejuízo pode passar aí dos 5 milhões de reais. Parecia um bom negócio. Igor foi até uma loja de carros de luxo e deixou o dele, avaliado em R$1 milhão, em consignação. A promessa é de que em uma semana já teria o dinheiro. Tinha outros carros de luxo, inclusive,
né, como Jaguar, Maverick, Mercedes conversível e tal, aquilo me deu uma credibilidade, me deu uma segurança para o negócio. Chegando lá, eu fui com a Porsche já para tentar fazer negócio com ele. Pensei que no primeiro momento ele fosse comprar a Porsche, deixar lá, mas ele não, ele veio com a sugestão de deixar o carro em consignação, né? Aí eles me convenceram a deixar o carro lá, né? Porque ele já tinha, inclusive, clientes de alto padrão para poder fazer compra desse tipo de carro. Na mesma loja, ele encontrou o que precisava, uma caminhonete blindada avaliada em quase R$300 mil. Saiu com ela, mas o documento nunca foi transferido para o nome dele. Ele disse que em 24 horas ia mandar toda a documentação. E o DUT em 72 horas. Não veio. E aí eu fico cobrando e nada. Quando se deu conta do golpe, tentou pegar o carro dele de volta, mas já não estava mais na loja. Procurou a delegacia e pegou os dados do rastreador. O carro foi encontrado pela polícia batido em uma rua no comércio, prejuízo avaliado em R$400 mil. O dono da loja é Marcelo dos Santos Gil, de 38 anos. Ele era o dono da revenda de carros. Ontem, Marcelo e a companheira, Alícia Rodrigues, de 35 anos, foram presos pela Polícia Civil da Bahia em um apart-hotel de luxo no bairro Ponta Verde, em Maceió, no estado de Alagoas. Com eles foram apreendidos bolsas de grife avaliadas em R$40 mil, 4 celulares de última geração, 2 tablets, dinheiro, joias, cheques e uma pistola com numeração raspada. Segundo a polícia, Marcelo trabalhava com a venda de carros de luxo por consignação. O dono do carro deixaria o veículo na loja e, se fosse vendido, ficaria com um percentual e o restante do dinheiro repassado para o proprietário. Só que isso não acontecia. O carro era vendido e o dinheiro não era repassado para o cliente. Por outro lado, quem comprava o veículo não conseguia ter a posse em seu nome porque não tinha os documentos nem a chave reserva. Resultado, quanto quem comprava quanto quem vendia saía no prejuízo. Eu levei praticamente quase 2 golpes. Eu acredito que sejam 2 golpes. De ter comprado a caminhonete e não ter recebido a transferência, né? De ter também deixado meu carro lá e até ter colidido. A loja está fechada. Funcionava neste prédio na Avenida Tancredo Neves, o que ajudava a dar credibilidade e atrair mais clientes. Segundo a polícia, todos os 28 carros que estavam para vender sumiram. Até agora, os agentes conseguiram recuperar 9 deles, todos de luxo. Alguns carros nós já conseguimos recuperar, em São Paulo, inclusive, Curitiba, 2 aqui em Salvador. Na verdade, as duas partes são vítimas e as duas partes tiveram prejuízo. Então, aí o juiz deverá definir aí com quem realmente deverá ficar o carro, ou se vai também ter aquele fiel depositário até o término do processo, aí é judicialmente. Nós não conseguimos contato com a defesa de Marcelo e Alícia, mas a polícia disse que em interrogatório ele falou que deixou Salvador no fim de setembro por causa de problemas financeiros com apostas online. Já a Alícia disse que não sabia que Marcelo fazia alguma coisa ilegal. A gente vai agora ao vivo para o município de Maragogipe, onde o presidente Lula acaba de anunciar a retomada de investimentos na construção de embarcações. Quem está acompanhando e tem as informações para a gente ao vivo é o repórter Mauro Anchieta. Mauro, boa noite para você. Boa noite para você, Sodac. Boa noite a todos. O presidente Lula participou de um evento agora há pouco aqui no estaleiro Enseada, no rio Paraguaçu, em Maragogipe, onde foi anunciada a retomada de investimentos na construção de navios aqui no estaleiro. As atividades aqui foram interrompidas em 2015. Essa unidade industrial parou de funcionar porque empresas do consórcio responsável foram denunciadas na Operação Lava Jato. Em 2019, o estaleiro entrou com pedido de recuperação judicial. O Ministério de Portos e Aeroportos aprovou a liberação de 2 bilhões e 600 milhões de reais para a construção aqui no estaleiro de 6 navios especializados no combate a vazamentos de óleo em alto mar. As embarcações serão utilizadas pela Petrobras. Pela manhã, o presidente Lula esteve em Camaçari, na região metropolitana de Salvador, onde participou de um evento numa fábrica de automóveis. Vamos ver na reportagem de Camila Marinho.
Assim que chegou a Camaçari, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou pontos da fábrica ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, do governador Jerônimo Rodrigues, do senador Jacques Wagner e do presidente e fundador da BID, Yang Quanfu. A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades nacionais, estaduais e municipais. O governador Jerônimo Rodrigues destacou a importância da fábrica para a Bahia. Essa unidade aqui, presidente, vai revolucionar na geração de empregos. Essa unidade aqui, presidente, vai trazer uma marca de descarbonização da nossa economia. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, reforçou o impulso para a economia. Eu quero, nesse momento, renovar o pedido de confiança a vocês. Esse povo, vocês verão, se transformarão e vai transformar essa unidade em umas unidades mais produtivas e mais eficientes da BID. Esse povo baiano vai agarrar essa oportunidade. A BID é líder no mundo em carros movidos a energia elétrica e está há mais de 10 anos no Brasil. Em 2024, começou a construção do complexo de Camaçari. Hoje, menos de 2 anos depois, já tem a primeira das 26 instalações do complexo industrial em operação, montando veículos que são distribuídos para diversas redes de concessionárias em todo o Brasil. Essa será a primeira fábrica fora da China com investimentos de mais de 5 bilhões de reais. E a previsão é já em 2026 começar a produção completa dos veículos, totalmente nacional, e não apenas a montagem. Durante a inauguração da fábrica, o presidente Lula confirmou um novo investimento da BID que deve dobrar a capacidade de produção anual, saindo de 300 mil veículos previstos para até 600 mil unidades por ano. E qual foi a grande surpresa? Que eu vim para cá porque essa empresa iria produzir 300 mil carros por ano. E ele anunciou que logo, logo a gente vai estar produzindo 600 mil carros por ano aqui na Bahia, porque eles não querem vender carro apenas no Brasil. Eles querem vender na América do Sul, eles querem vender na América Latina. Eu estou dizendo para ele que nós queremos vender no continente africano. Os navios que serão construídos com a retomada de investimentos aqui no estaleiro Enseada, no Rio Paraguaçu e Maragogipe, devem começar a ser fabricados em março do ano que vem e esse processo vai durar 4 anos. A previsão é a geração de 5.400 empregos diretos e indiretos. Sodac. Obrigado, Mauro, pelas informações. Inclusive, agora abrindo o seu celular, apontando para o QR Code que vai aparecer na tela, você confere no G1 Bahia todos esses investimentos que foram anunciados aí pelo presidente Lula. Mas hoje ele também deu uma outra notícia, inclusive durante o lançamento da fábrica. Lula anunciou a criação de nova universidade na Bahia com nome em homenagem a Dona Canô, mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia. Outro destaque: Travessia Salvador-Mar Grande opera com tarifas mais baratas. Para conferir os novos valores, a economia para o passageiro chega até R$ 2,20 durante a semana e R$ 2,60 aos domingos e feriados. Os detalhes estão todos aqui no G1 Bahia. E olha só, a Carol Peixinho diz que perdeu 13 quilos em 20 dias após o nascimento de Bento. Bento, que é o primeiro filho da influenciadora baiana com o cantor Tiaguinho. E ela conta toda essa situação de como conseguiu perder tanto peso assim nesse período. E atenção você, estudante, o programa oferece bolsas para graduação em medicina a egressos de escola pública em universidade aqui de Salvador. Os interessados em participar do programa Med Mais podem se inscrever até o dia 28 de outubro. Todos os detalhes, como participar, como se inscrever, está tudo explicadinho para você no G1 Bahia. Vamos fazer agora um rápido intervalo? O BATV volta já já. Para comemorar o Dia das Crianças, o Conexão mostra histórias que inspiram desde cedo. A arte é vida, a arte é alegria, é união. Isso e muito mais, sábado, 8h30. Tá rolando? No mês das crianças, o Color Park vai proporcionar muita diversão e encantamento para os pequenos. É diversão para toda a família. Vai rolar a Marotinha Salvador 2025. Uma corrida feita para crianças de 2 a 12 anos. Fanta e Pandora continuam em cena. Venha viver essa folia. Tá rolando. Oferecimento Salvador Shopping.
Viva o mês das crianças! Liquida Ferreira Costa, a maior liquidação da cidade voltou com tudo em até 10 vezes sem juros. Aparelho de jantar 16 peças da Dia só R$ 99,90. Smart TV 55 polegadas 4K LG em 10 de R$ 244,90. Aproveite! Fala, noveleiro! Quem matou Odete foi Leonardo, o próprio filho dela, que matou Odete. Tô ligado e vale tudo, viu? Quem matou foi Maria de Fátima. Quem matou Odete Roitman foi o Walter, aquele cara que ela namorava. Envie seu vídeo para nosso WhatsApp e continue acompanhando nossas novelas. Fala, noveleiro! BATV de volta de Salvador para o estado e contando agora que a Bahia está entre os estados onde foram cumpridos 66 mandados de busca e apreensão durante uma operação nacional da Polícia Federal que combate fraudes relacionadas aos descontos indevidos de benefícios do INSS. Os municípios baianos onde as buscas aconteceram não foram divulgados. A estimativa é de que o prejuízo aos cofres públicos no país ultrapasse 6 bilhões de reais. Segundo a investigação, associações e sindicatos cadastravam beneficiários sem autorização, cobrando mensalidades indevidas diretamente dos pagamentos do INSS. E em agenda, aqui em Salvador, o presidente do INSS, Gilberto Valler, falou sobre a operação e reforçou o compromisso do Instituto com a transparência e a proteção dos direitos dos aposentados. Todos os casos de desconto associativo estão bloqueados, estão paralisados. Se por aventura for voltar alguma vez, a gente já fez um acordo com o Ministério Público, DPU, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, demonstrando que os critérios de convênio e também a ideia de fiscalização tem que ser em outro patamar. Não se pode deixar mais a critério ou fazer acordo de cooperação com instituições fantasmas que tenham o único objetivo de fraudar nossos aposentados e pensionistas. E sobre os descontos indevidos de aposentados e pensionistas, os dados mais atualizados do INSS apontam que a Bahia é o terceiro estado do país com o maior volume de ressarcimentos. Já são mais de 137 milhões de reais devolvidos. A Bahia fica atrás apenas dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Em todo o país, mais de 2 milhões de beneficiários já receberam dinheiro de volta, 70% dos aptos a aderirem ao acordo. A gente lembra que a contestação de descontos indevidos pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS, pela Central Telefônica 135 ou nas agências dos Correios. A contestação dos descontos pode ser feita até 14 de novembro deste ano, de 2025, mas a adesão ao acordo continuará disponível mesmo depois dessa data. E ainda na capital baiana, acompanhado do advogado-geral da União, Jorge Messias, o presidente do INSS explicou para mães de crianças com microcefalia causada pelo vírus Zika como o órgão vai pagar a indenização de R$ 50 mil e a pensão vitalícia de R$ 8.157 para essas famílias. Veja só o que disse o presidente do INSS. A gente já começou a fazer o pagamento da indenização e a nossa ideia é que agora em outubro a gente comece a pagar as pensões para essas crianças. As famílias devem procurar uma agência do INSS logo nesse momento? Sim, na verdade o INSS está fazendo mais. O INSS está procurando essas associações e procurando as famílias vítimas de Zika. Se você não tiver em alguma associação, pode procurar o INSS para fazer a entrada do requerimento, que o pagamento da pensão se dará de forma retroativa à data da entrada do requerimento. Olha só, a polícia prendeu 2 homens, gente, suspeitos de envolvimento no desaparecimento de 3 jovens na cidade de Anguera, na região de Feira de Santana. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto para a gente é a repórter Milena Brandão. Milena, boa noite. Como é que a polícia chegou até esses suspeitos?
Oi, Sadak, boa noite para você, boa noite também para quem está acompanhando o BATV. Olha só, a polícia segue investigando esse caso desde a última terça-feira e hoje à tarde a Polícia Civil chegou à zona rural de Anguera, cidade que fica a 155 quilômetros de Salvador, e localizou 2 homens suspeitos de envolvimento nesse caso. Para quem está acompanhando a gente agora, passar essa informação importante de que 3 jovens estão desaparecidas: Carol Ferreira Rodrigues, de 21 anos, Letícia Araújo Rodrigues, de 22 anos e Rafaela Carvalho Silva, de 15 anos. Nessa casa na zona rural, a polícia encontrou itens incinerados, sandálias, roupas também e o celular de uma das vítimas. Ao meu lado aqui o delegado José Marcos, que está à frente dessas investigações e vai explicar para a gente que a partir desses novos desdobramentos, esse caso deixa de ser considerado desaparecimento e passa a ser investigado aí agora como sequestro. Isso, boa noite. Exatamente. Inicialmente era tratado como desaparecimento, a partir de hoje passa a ser tratado como sequestro devido ao que a gente encontrou nessa residência, né, o celular quebrado de uma das pessoas desaparecidas, e encontramos também ali uma fogueira com roupas parcialmente queimadas, pares de sandália, inclusive também alguns vestígios ali de utilização de drogas, né, que a gente não sabe exatamente se está vinculado a ela ou não. 2 homens presos suspeitos aí de terem participação, portanto, nesse sequestro. Ainda não se sabe qual o envolvimento desses homens nesse caso. Isso, o que foi encontrado lá já dá um indicativo de participação. A gente não sabe ainda qual a extensão da participação deles e qual a função, mas isso já indica a participação. E a polícia segue investigando esse caso agora, a fim de encontrar aí mais informações. Inclusive, o senhor estava me falando antes da gente entrar ao vivo que esses indicativos ainda não materializam aí a possibilidade de que essas garotas estejam mortas. Não, de forma alguma, né? O fato do celular dela estar quebrado, de ter sido encontrado, não dá um indicativo aí que elas estejam mortas. A gente trabalha ainda para encontrá-las vivas. Obrigada pela sua participação aqui no BATV. É isso, pessoal. Mais cedo, inclusive, a minha colega repórter Vanessa Camilo esteve em Anguera para entender mais desse caso, conversou com familiares e a gente vai conferir essa reportagem agora. Na cidade de pouco mais de 11 mil habitantes, onde todo mundo se conhece, sobram perguntas e faltam respostas sobre o paradeiro de Carol, Rafaela e Letícia. As jovens estão desaparecidas desde o início desta semana. As 3 são amigas e têm 15, 21 e 22 anos de idade. A mãe e a avó de Rafaela, a jovem de apenas 15 anos, estão sem nem conseguir imaginar o que pode ter acontecido. Eu falei segunda-feira com Rafaela. Ela falou: minha mãe, eu botei o arroz no fogo. Eu falei: tá bom, Rafaela, eu posso pegar o dinheiro da minha avó para comprar a merenda? Eu falei: pega 15 anos na mão da sua avó e vai comprar merenda. Aí pronto, dessa hora eu não falei mais, porque ela falou que ia na casa da avó. Ela chegou lá? Teve na minha casa segunda-feira de manhã, pegou 15 contos, saiu. Eu falei: Rafainha, não demore. Ela respondeu: sim, minha avó, eu volto. E não mais voltou. A mãe de Letícia conta que a filha parou de receber mensagens no celular ainda na segunda-feira. Juliana conta que a jovem tinha voltado a morar com ela há mais ou menos uma semana, depois de terminar um relacionamento que durou cerca de 1 ano. Ela namorava com esse menino no roçado, terminou e foi, mais de uma semana que terminou, e foi no roçado buscar roupa. Ela foi no roçado buscar roupa, que ia pegar essa roupa na mão de Carol. Eu ainda tinha falado para ela que Carol já estava lá, que Carol também tem um namorado lá. Fiquei preocupada porque Letícia é uma menina que ela me comunica tudo. Caso que envolve aí muita aflição, muita angústia por parte das famílias dessas garotas, estão aí esperando por respostas. A família, ou melhor, a polícia segue investigando esse caso que deixa de ser investigado como desaparecimento e agora passa a ser investigado como sequestro. São essas as informações, Sadak, que a gente segue acompanhando daqui. Volto contigo aí no estúdio. E a gente também acompanhando. Obrigado, Miliana, pelas informações. Amigos, parentes e admiradores se despediram hoje do artista plástico baiano César Romero, reconhecido como um dos maiores nomes das artes visuais da Bahia. A despedida aconteceu agora à tarde no cemitério do Campo Santo, em Salvador. A gente lembra que o artista faleceu na noite de terça-feira após se engasgar enquanto era alimentado por uma cuidadora. Nascido em Feira de Santana, César Romero retratou a cultura popular, os símbolos afro-brasileiros e as cores e formas do povo ao longo de mais de 50 anos de carreira. Ficam aqui os nossos sentimentos aos familiares e amigos. O BATV vai para o rápido intervalo. A gente volta já já.
A gente volta agora para a região do Vale das Pedrinhas, em Salvador. O repórter Felipe Costa, ele está atualizando para a gente como é que está o policiamento na região, um dia após os protestos que assustaram toda a cidade. Felipe. Isso, Sodak, boa noite para quem chega agora ao BATV. O policiamento continua reforçado em toda a região do complexo de comunidades do Nordeste de Amaralina. Aqui a gente está em um dos acessos ao Vale das Pedrinhas, a gente já vê uma viatura da Polícia Militar posicionada com militares do lado de fora, com armas nas mãos e muitos moradores caminhando, porque os ônibus não estão entrando no Vale das Pedrinhas. Os ônibus que atendem essa região estão fazendo o final de linha na Rua do Canal, então muita gente tendo que caminhar. O mesmo acontece em Santa Cruz, onde os ônibus estão parando no Parque da Cidade, e no Nordeste de Amaralina eles passam apenas pela Avenida Manuel Dias da Silva. Falando ainda sobre o reforço no policiamento, Tiago Ferreira mostra pra gente, lá no comecinho, na entrada mesmo, perto da Juraci Magalhães Júnior, a presença de blindados. 2 blindados da polícia também estão posicionados na região, um aqui na Juraci Magalhães Júnior e outro na orla, perto do quartel de Amaralina. Isso tudo para evitar que novos ônibus sejam atacados, como aconteceu ontem por causa dos protestos, já que um garoto de 9 anos foi baleado durante uma ação policial ontem à tarde. Esse garoto continua internado no HGE, mas fora de risco, segundo a família. Sodak. Obrigado, Felipe. A gente, claro, segue acompanhando toda essa situação que começou ontem no complexo do Nordeste de Amaralina. Hora de saber como é que fica o tempo nesta sexta-feira. Não vamos ver aí muitas mudanças. A umidade vinda do céu, vinda do mar, vai deixar o céu com nuvens carregadas ao longo do litoral e isso ainda vai provocar pancadas rápidas de chuva, principalmente no começo do dia. Depois o sol predomina. Nas outras regiões, nem sinal de chuva. Lá para o norte e para o oeste continua valendo aquele alerta de baixa umidade em torno dos 20% em algumas cidades. Em Salvador, amanhã, mais uma vez, vamos ter um começo de dia com céu parcialmente nublado, com chuva rápida em alguns trechos e depois o sol irá predominar. Temperatura entre 21 e 27 graus. Nem sinal de chuva em Sobradinho. Grande amplitude térmica com mínima de 17 e máxima chegando aos 33 graus. Umidade em torno dos 30%. Em Barreiras, no oeste, também não chove. Mínima de 19 e máxima de 36 graus, mas atenção, sensação térmica de 40 graus. E a umidade fica aí em torno dos 28%. E neste período de baixa estação, Salvador está se consolidando como um dos lugares mais procurados para o turismo de negócios. Por causa dos eventos e congressos, a taxa de ocupação dos hotéis tem sido maior nos dias de semana do que nos sábados e domingos, quando a cidade é mais visitada por turistas em busca de lazer e cultura. O tempo não estava bom para a praia, mas isso não foi problema para quem veio de longe. Carolina, de Curitiba, no Paraná, curtiu, turistou e não perdeu nada do congresso que estava participando. Como o centro histórico é um pouco longe, né, aqui ficou mais prático. A gente tem a possibilidade de acordar cedo e passear na praia durante a manhã, né, tanto na Estela Maris quanto no Flamengo, e depois retornar para o congresso ainda às 9 horas, né, super cedo. A farmacêutica ficou hospedada no próprio hotel em Estela Maris, onde aconteceu o Congresso dos Laboratórios Oficiais do Brasil. O evento reuniu cerca de 300 pessoas durante 3 dias. O hotel, que tem 334 quartos, registrou 79% de ocupação no período, uma parte graças aos eventos que acontecem aqui. Os eventos e congressos estão impulsionando a hotelaria de Salvador. Em agosto deste ano, a ocupação média foi de 68%, maior que em meses anteriores. E um detalhe chama a atenção: o número de hóspedes nos dias de semana foi maior que nos fins de semana. Os dados da pesquisa conjuntural de desempenho realizada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Seção Bahia mostram que, enquanto de segunda a sexta a ocupação ficou em 72%, ocorrendo picos acima de 80% em dias de grandes congressos, nos fins de semana a média ficou em 60%. Nesse período agora de setembro, outubro, novembro, os dias de terça, quarta e quinta praticamente são dias de quase lotação. São períodos, né, pico da semana, no meio da semana, onde os congressos, eventos, feiras são bem aquecidos, né?
Então, é o período que precede o verão, as férias, e está todo o gás para movimentar a cidade e a economia da cidade. No Centro de Convenções de Salvador, o Congresso Brasileiro de Medicina do Tráfego reuniu quase 2.000 pessoas, entre médicos, psicólogos e autoridades de vários estados. Em 16 edições, essa é a primeira vez que aconteceu na capital baiana. Já esteve aqui na Bahia sendo realizado em Costa do Sauípe e 2 vezes em Porto Seguro, mas nunca em Salvador. E como é que a primeira cidade, a primeira capital do Brasil, a cidade onde iniciou a medicina, a primeira faculdade de medicina da América Latina, não podia deixar de vir para cá. A versatilidade do espaço permite que vários eventos diferentes aconteçam simultaneamente. De outubro a dezembro, já tem 25 eventos confirmados para acontecer. O desafio nosso é cada vez mais trazer eventos maiores. A gente comporta eventos de grande porte, mas temos um desafio aqui de que esses eventos caibam no que a cidade consegue oferecer, e ainda bem que a cidade tem conseguido suportar bem eventos de grande porte que a gente tem trazido. Os visitantes têm na ponta da língua todas as vantagens de participar de congressos e eventos aqui em Salvador. Tem o turismo histórico, Pelourinho, né, e todos os outros locais que nós temos para visitar, e é uma cidade maravilhosa, com uma culinária maravilhosa, um povo acolhedor. Você estando aqui em Salvador, não tem como você não aproveitar das belezas naturais, da culinária, da receptividade do povo. É sempre uma viagem, mesmo sendo a trabalho, é sempre uma viagem muito divertida. E agora vamos ao vivo até a Arena Fonte Nova aqui em Salvador, onde começou hoje a 2ª edição do Festival Nacional de Artesanato. Giana Matias está acompanhando e vai mostrar pra gente. Boa noite, Giana. Oi, Sodak, mais uma vez, boa noite. Olha, é muito bacana porque aqui a gente consegue fazer uma viagem pelo artesanato brasileiro dentro da Arena Fonte Nova. A gente estava aqui no Ceará, já passa pelo Rio Grande do Norte, e assim a gente vai indo e se encantando com as obras. Aqui tem artesãos que na mesma hora eles vão produzindo. Aqui tem olha só, Antônio, pessoal aqui fazendo escultura de argila ao vivo. E assim, gente, a gente vai conhecendo um pouco da cultura, do artesanato do Brasil. E olha, são 500 artesãos e artesãs. Hoje ainda tem show de graça, o Nacilê e de mestrinho. Olha só que bacana, Sodak. Vem com o tempo, viu? Eu volto contigo. Bater perna. Obrigado, Giana. A gente fica por aqui. Para rever o BATV, é só acessar o G1 Bahia. Outras notícias no Jornal da Manhã. Então, uma boa noite, se cuide. A gente se encontra amanhã. BATV. Oferecimento Ótica da Gente. Compre armação, ganhe lentes grátis. Concorra a super prêmios.